Fala, meu Fala amigo. aí, tudo E bem? aí, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, tudo certinho. Que alegria vê-lo, ainda que desta maneira. Verdade, verdade. Sobrevivendo à pandemia, parceiro? Sim, total, total. A gente tem tentado aí se virar como pode, né? Eu, por estar no interior, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de tranquilidade nas atividades do que aí em São Paulo, né? Sim. Porque minha casa até o escritório são 5 minutinhos e aqui no escritório eu fico literalmente isolado, né? Então eu tenho vindo para cá para me isolar, inclusive dos cães, né? Eu deixo, eu fico aqui e aqui a coisa flui melhor para trabalhar. Mas é tudo muito pertinho aqui, né? Então, tudo muito mais fácil do que São Paulo, né? Não Muito tenho mais, dúvida muito disso. mais. Até mesmo uma característica minha e tua, né? A prática de atividade física, eu tenho conseguido manter desde o início. No meu próprio condomínio, não tem ninguém. Eu corro às 5 horas da manhã, então tá todo mundo dormindo mesmo, né? Então dá para correr com segurança, sem ninguém, você não cruza ninguém na rua nem nada. Então tem sido mais tranquilo aqui do que em São Paulo, eu imagino. E a bike? Também, também. A bike eu faço bike indoor, né? Estou com uma bike em casa fazendo. E aí de finais de semana eu tenho ido para o mato. Aí eu saio sábado e domingo de manhãzinha e tenho feito algumas trilhas no mato, mas todo mundo teve essa ideia. No mato é impressionante o que você encontra de, de bike. Aliás, acho que o mercado de bicicleta nunca foi tão aquecido. Eu conversei com o pessoal de manutenção. Hoje à tarde mesmo eu conversei com uma pessoa que faz manutenção em bike. E ele falou que o mercado nunca teve tão aquecido. Eles não têm bike para entregar. Se você quiser comprar bike lá, é limitadíssimo Caramba! as opções, porque esgotaram. O que dependia de peça importada não está chegando, tá tudo parado. Então, estão vendendo o que tem, do jeito que tem, e as pessoas estão comprando mesmo sem opções. É Tomara impressionante. que continue assim quando as coisas terminarem, né? No dia que Pois terminarem. é, eu acho que o hábito da bicicleta poderia se tornar muito mais efetivo, né? Independente de pandemia, né? Porque é um meio de transporte eficiente, Sim, sim. é, sustentável, né? Então não só tem contribuições boas, mas o perigo é andar de bicicleta junto com um monte de carro, né? Aí é o grande problema. Então, se todo mundo optasse pelas bikes, nossa, o mundo seria bem melhor, com certeza. Também acho, também acho. Enfim, Vamos nossa lá. ideia aqui é. Bom, antes de começar a falar de coisa séria, deixa eu te fazer uma provocação, vai? Eu vou Vamos beber lá. minha água, tá? Ah, boa, garoto. Boa, boa, boa. Essa eu não Eu imaginei tenho. que você não estaria com a do super-homem aí. Não, não, essa eu não tenho. Muito boa, muito boa. Gui, nossa ideia é a gente falar um pouquinho dessa proposta do CNJ aí que pretende retomar o Tribunal do Júri, né? Retomar as atividades do Tribunal do Júri. E quando surgiu a proposta no final do mês passado, foi levada à apreciação pelo Conselho, a grita foi geral e impactante. Causou tanto impacto que foi retirado de pauta na mesma sessão. Hoje eu dei uma olhada no andamento dessa proposta lá e estou chegando a uma conclusão, talvez ainda muito prévia, né? Mas eu estou chegando à conclusão que isso não vai avançar, tá? Porque são tantos os pedidos de terceiros interessados, são tantas associações, entidades de classe tentando tomar esse espaço de debate dentro do próprio CNJ, que conhecendo o sistema, eu acho que não dá tempo de terminar a discussão, a pandemia deve terminar antes. Eu espero também, né, que a pandemia não dure tanto. Mas o fato é que isso pode avançar, né? E se avançar, como isso seria implementado? E a partir disso que eu tenho feito algumas discussões, né? Porque, no meu sentir, eu entendo a proposta do CNJ, eu acho que é uma proposta interessante, porém ela precisa de um certo aprimoramento. E
não vou dizer para minha surpresa, mas, enfim, eu fiquei muito bem, foi muito bem-vinda a posição dos próprios propositores dessa posição do CNJ, deles próprios já terem se manifestado que pode haver melhora nesse sistema proposto. Eles não estão fechados a uma análise. O fato é que a proposta partiu do CNJ, aquele grupo de trabalho do CNJ é composto por juízes que têm ligação com o próprio conselho, é óbvio, é um órgão deles, né? E talvez tenha ali havido uma precipitação de não ouvir, talvez, as entidades de classe do Ministério Público e da Advocacia, no momento da elaboração. Eu não sei também o tempo desse trabalho, do grupo de trabalho, se haveria essa possibilidade. Mas o fato é que, mesmo eles tendo avançado e feito a proposta, pelo menos o ministro Rogério Schietti demonstrou, nas suas manifestações posteriores à suspensão do julgamento, aberto a boas ideias para se implementar isso. E é a partir desse enfoque que eu acho que a gente pode contribuir e dar algumas boas ideias para uma implementação desse sistema. Mas antes até de mergulhar nisso aqui, a minha pergunta para você, Guilherme, qual é a sua percepção do Tribunal do Júri em si, como magistrado que atua há muitos anos na magistratura? Bom, vamos lá. Antes só da gente entrar nesse debate, eu acho que um disclaimer é necessário. Eu vi tantas manifestações sobre essa proposta do CNJ, debati com gente, inclusive, que sequer tinha lido a proposta. Gente se manifestando sobre a proposta que não leu. Né? Então, é virtual. Por isso que a gente não está nem chamando de virtual, porque não é propriamente virtual, é um semipresencial. Então, assim, eu fiquei chocado de gente que se manifestou contra sem ler. Então, e vi gente também desqualificando quem apoia isso, dizendo quem apoia isso é pessoa que fica trancado no escritório, trancado no gabinete, ou sei lá o quê. Olha, eu sou favorável, deixando claro desde já, não acho que quem seja contra a minha posição seja burro, seja ignorante, esteja de má fé. Porque quem discorda de mim não necessariamente é burro, ignorante, de má fé, da mesma forma que quando eu discordo, eu não sou ignorante, burro ou de má fé. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse debate me causou uma tristeza profunda. Em alguns setores, a gente continua debatendo as coisas como se a gente estivesse na quinta série. Como a gente debate política no Brasil, como a gente debate uma série de coisas. E está na hora da gente se emancipar. Né? Como diz Kant, né? O homem precisa se emancipar. E não é isso que eu tenho visto. Eu tenho visto mais adjetivos do que substantivos. E eu me canso de um direito ou de um debate que seja só adjetivo. Eu estou cansado disso. Eu não sei como as pessoas não se cansaram ainda. Porque, curiosamente, eu vi esse tipo de postura mais em pessoas mais velhas do que em pessoas mais novas. Pessoas mais novas mais abertas à discussão e pessoas mais velhas mais com uso de adjetivos. Então, eu queria deixar claro o seguinte: quem discorda de mim não é meu inimigo. Quem discorda de mim não é burro. Da mesma forma que eu, se discordar de vocês, não sou seu inimigo, não sou burro, não sou ignorante, não sou de má fé. Eu fico triste, Paulo, que a gente tenha que fazer esse disclaimer, mas, infelizmente, ele está se mostrando necessário no Brasil de 2020. Bem, quanto ao Tribunal do Júri, eu já tive várias fases na minha relação com o Tribunal do Júri. Né? Eu já tive a fase do amor, eu já tive a fase do ódio, da confiança, da desconfiança. E hoje o fato é que, veja, eu acho que essa minha impressão, eu cheguei hoje ao seguinte estágio:
ela é indiferente para a Constituição, porque a Constituição assegura o Tribunal do Júri como uma garantia do cidadão. Então, as minhas eventuais impressões, ou a de quem nos assiste, são indiferentes para a Constituição. O que nós temos que pensar é qual é o melhor mecanismo de funcionamento do Tribunal do Júri. Eu acho que isso é muito importante. E aí, até num texto que eu escrevi sobre isso, eu falei, olha, quais as possibilidades que nós temos hoje? A primeira possibilidade é não fazer nada. Não fazer nada. A gente espera passar a pandemia. E hoje de manhã, Paulo, eu fui correr e eu estava ouvindo um podcast, acho que foi do Nexo ou do Estadão, eu não lembro agora. E uma epidemiologista estava falando sobre a vacina. Ela falou, olha, a vacina vai ser rápido para o tempo da ciência. E o tempo da ciência é o quê? Daqui um ano e meio. Antes disso, ela não acredita que a gente vai conseguir ter a vacina distribuída em larga escala. Então, você imagina que nos próximos 6 meses, 1 ano, a gente vai ficar parado. E aí eu pergunto para as pessoas, vocês acham que esse não fazer nada vai gerar qual impacto nos réus presos? Qual impacto? Vocês imaginam que o tribunal vai soltar por excesso de prazo? Um tribunal que não solta uma senhora com câncer, eu vi hoje a notícia, uma idosa com câncer acusada de tráfico, não tem prisão domiciliar. Paulo, você tem uma baita experiência, é um super tribuno do júri. Você acha que o tribunal vai soltar homicídio? Não vai. Não vai soltar. Aliás, a gente vive já há muitos anos uma relativização da demora do processo. Não existe um prazo estipulado, então cada tribunal entende de uma forma, entende hoje, amanhã alarga um pouquinho e tudo justifica. Tudo realmente justifica. Qualquer causa é motivo de complexidade para se esticar essa cordinha do andamento. Agora, você imagina isso uma pandemia, uma coisa que está totalmente fora de controle, os cientistas não sabem, né? Então, não tem como pensar que vão soltar por conta disso. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas, só para não perder o fio da meada no que você falou no início, a minha preocupação, logo quando isso foi a votação no CNJ e foi suspenso no dia seguinte, a minha preocupação era de... As pessoas, hoje existe uma vontade muito grande de ser o primeiro a falar, me parece, o primeiro a escrever. Isso é muito ruim. Você não tem o tempo de assentamento, de refletir sobre aquilo, né? E aí, no mesmo dia, eu fui convidado para gravar um podcast a respeito da situação. E eu peguei todo o material e eu falei, eu não posso falar sobre isso agora. Eu preciso ler tudo isso, eu preciso dormir. E amanhã, no que eu acordar, eu tenho condição de falar alguma coisa sobre isso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Mas quando eu acordei no dia seguinte, gravei e nós subimos o podcast no ar na sequência, já um monte de gente já tinha feito live, já tinha escrito, já tinha saído em revistas, já tinha saído em todo lugar. E o que eu vi, o que eu observei em todos aqueles comentários, essas pessoas não leram o que está escrito, porque a grita foi em cima. É como se houvesse uma imposição de que cada um ficaria na sua casa e tudo seria virtual. Ou seja, e não é isso. Não é isso que foi proposto. E aí, então, eu lancei aquele podcast, aí vieram algumas pessoas falar comigo por conta do que eu falei ali. Aí depois, nos dias seguintes, eu fiz uma live com o Henrique Tremura, que é um outro profissional do júri já de bastante tempo. E nós alertamos para isso. Gente, eu acho assim, pode ter críticas. Ok, é bom que tenha críticas, mas a gente precisa saber o que está criticando, porque as críticas que eu ouvi até agora não tem nada a ver com o que está proposto. Nada a ver com o projeto, nada a ver. Então, eu vi gente falando assim, quem garante que o jurado vai estar assistindo da casa dele a minha fala? Eu falei, mas esse não é o projeto. Eu li isso hoje, um artigo publicado hoje, Gui. O artigo foi publicado hoje nesse tom, falando justamente disso. Quem é que vai garantir se o jurado vai estar assistindo o júri ou se vai estar vendo uma televisão ou vendo... Hoje, mas a pessoa escreveu isso hoje. Hoje, a pessoa não teve nem o trabalho de ler o projeto para escrever um artigo. Pois é. Então, isso é muito triste, né? Isso é lamentável.
muito, muito, muito. Mas enfim, a primeira possibilidade então, que você falou é de nada acontecer. Deixa esse nada verão acontecer. Nada acontecer. E aí, Paulo, uma coisa que eu digo, e eu tenho batido muito os meus amigos acadêmicos quando a gente discute isso, eu falo, olha, é muito bacana, né? A gente querer sustentar posições, sustentar aquilo que a gente acredita. Só que a gente não pode esquecer que no final do dia, a gente está em casa e o preso está preso. Então, a gente não pode esquecer disso. Ah, mas tem o artigo tal, tem o princípio tal. Tem, eu conheço todos esses. Todos esses eu conheço. Só que eu também sei o que faz o tribunal. E o direito não é o que eu quero que seja, mas o direito é o que é, né? Então, acho que isso é um ponto importante. A gente não pode esquecer, você está no seu escritório, vai terminar a live e você vai para casa. Eu estou na minha casa, vai terminar aqui, eu vou jogar Uno com a minha filha. Só que as pessoas a quem se destina vão continuar presas. Então, acho que isso é importante. A gente não pode fazer uma ciência divorciada da realidade. Então, a primeira possibilidade que eu vejo é essa, e eu discordo dela. Daí a gente pode ir para o outro extremo, que é o que você acabou de falar. Fazer tudo virtual. Tudo virtual, Paulo, eu também não acho que seja possível. Justamente por conta disso. Pela questão da incomunicabilidade, pela questão de quem garante que o jurado vai estar assistindo mesmo. Então, absolutamente virtual também não me parece que seja possível. E aí sobra um... Vamos lá. Só um recorte. Gui. Foi feito um júri virtual nos Estados Unidos, no dia 22 de maio, que foi a primeira experiência que eles tiveram, mas numa causa cível e lá num pré-júri, que eles chamam, né? Porque a primeira esse júri, que é quase que um júri simulado, para depois as questões serem judicializadas propriamente. E lá nessa experiência deles, todos os jurados estavam nas suas respectivas residências. Foi feito por Zoom. E uma das coisas que chamou a atenção lá é que alguns jurados tiveram que ser chamados a atenção pelo juiz, porque estava atendendo o telefone enquanto... Isso não é possível no nosso sistema, né? Não é. As pessoas não podem adotar isso como parâmetro, porque isso não é possível no nosso sistema. Eu concordo plenamente com você e acho... Eu não vi uma pessoa sustentando isso para júri, Paulo. Ninguém. Ou seja, a pessoa que escreve contra isso está escrevendo contra ninguém, porque ninguém sustenta isso. E aí eu acho que tem outras duas possibilidades. A outra possibilidade, a terceira possibilidade, é agir como se não existisse pandemia. Vamos abrir o tribunal, vamos chamar todo mundo, leva todo mundo para lá e a gente age como se não existisse pandemia. Eu também queria que não existisse pandemia. Eu queria estar tocando minha vida normal. Tinha 1 milhão de planos para esse ano. Quem não queria? Quem não queria? Mas o fato é que a gente tem uma pandemia, as pessoas estão morrendo, está se expandindo ainda mais pelo país. Então, não acho que essa medida também seja ideal por conta da pandemia. É a ideal segundo a vontade jurídica, mas não me parece que seja ideal do ponto de vista sanitário. A gente não pode achar que nós do direito somos mais importantes do que o restante da população. Por que, então, vai fazer júri e não vai fazer, por exemplo, uma audiência de família no fórum? Por que não? Uma audiência de disputa de guarda, de perda de poder familiar, é tão importante quanto, né? Então, acho também que, por uma questão sanitária, hoje, ao menos, isso não é possível. E aí sobra a proposta do CNJ, que me parece razoável. Eu tenho algumas críticas a ela, eu sei que você também. Então, acho que a gente pode trabalhar com essa proposta. A proposta, então, para o pessoal que não viu, eu proponho o seguinte, Paulo, eu faço uma breve explicação da proposta, rapidinho, e aí a gente discute. Eu levanto alguns pontos que eu quero ouvir de você, você fala e eu falo. Beleza? Perfeito. Claro. A proposta do CNJ, gente, é uma proposta semipresencial. Então, algumas pessoas, alguns dos atores estarão no plenário, outros não. Então, o que diz o CNJ?
Juiz tem que estar no plenário. Jurados, e aqui eu tenho uma crítica. Jurados vai ser o seguinte: os jurados ficam nas suas casas, são sorteados os 7, suspende-se a sessão e os 7 vão para o fórum. Eu confesso que eu fico incomodado com isso, pelos riscos de quebra da própria incomunicabilidade, embora a incomunicabilidade só surja após o juramento, mas, enfim, eu tenho alguma dificuldade, então eu não vejo problema em chamar os 25 lá para o plenário. Chama, sorteia lá e depois libera. Eu não gosto desse sistema, eu acho que isso deveria ser aprimorado. Deixa eu terminar de falar o geral e daí você volta, beleza? Tá. Bom, então nós temos, juiz tem que estar lá, jurados, na proposta do CNJ, são sorteados de casa e aí vão para lá. Terceira coisa, advogado e promotor. Aqui o CNJ tinha uma escolha de Sofia muito dura, e eu entendo a escolha do CNJ. O CNJ disse o seguinte: advogado e promotor, vocês escolhem. Vocês escolhem se querem ir para o plenário ou falar das suas próprias casas. Vocês escolhem. Por que é difícil? E eu confesso, Paulo, que eu acho que essa foi a melhor decisão do CNJ. Deixar que o ator decida. Imagine, por exemplo, eu não sei se é seu caso, acho que não, mas imagine que haja um advogado idoso, velhinho, ou um advogado que tem alguma outra comorbidade, que seja grupo de risco. Se eu obrigo a presença dele, eu estou obrigando esse advogado ou a renunciar à causa ou a correr risco de pegar a peste e morrer. Então, por isso que eu achei que é uma decisão difícil do CNJ e eu acho que foi a menos pior. Sempre lembrando que não há decisão fácil nesse caso. Bom, então falamos dos atores, falamos dos jurados, falta o réu. Réu solto, ele decide, e a meu ver está correto o CNJ. Réu preso, aí eu acho que o CNJ errou. O CNJ disse o seguinte: no caso do réu preso, ele vai obrigatoriamente ser ouvido por videoconferência. E eu acho, Paulo, eu entendo o que o CNJ fez, com risco do réu preso se contaminar e espalhar a peste para o presídio. Eu entendo, mas eu tenho uma proposta intermediária. Nos presídios, nos locais em que o presídio tem a triagem, esse preso pode ser levado para o fórum. Nos presídios em que não haja triagem, não tenha essa separação, o preso fica lá por videoconferência. Me parece que é uma situação intermediária. E, por fim, as testemunhas ou vítima, quando se tratar de homicídio tentado, me parece também uma boa. O CNJ diz que serão ouvidas por videoconferência, como é hoje o caso das demais audiências criminais. Sim. Então, me parece que a proposta do CNJ, observadas essas críticas que eu fiz, eu não sei se você vai concordar com elas, me parece razoável, Paulo. Uma última observação com relação à publicidade. Com relação à publicidade, que é importante no Tribunal do Júri, eu acho que poderia simplesmente liberar o acesso para as pessoas por meio de um link. Quem quisesse, clica no link e assiste. Eu acho que isso garantiria a publicidade também. Parceiro, o que você acha disso que eu falei? Eu concordo com tudo, mas ainda aprimoraria um pouquinho, talvez. Vamos lá, tá? Vamos lá. A ideia dos jurados, desse sorteio dos jurados nas respectivas casas, né? Ele não fala em 7, ele fala em 9, Gui. São 7 mais 2 suplentes. São 7 mais 2 suplentes. Isso. Eu sou contrário a isso, e eu nem diria por conta da incomunicabilidade, que talvez seria aí uma barreira legal a ser trabalhada, né? Mas me preocupa muito mais do que a incomunicabilidade da forma como se defende
atualmente, né, nessa discussão nossa aqui, o que me preocupa mais é o assédio. Porque vamos pegar o exemplo da cidade de São Paulo. O sujeito ele mora lá na beira da represa Billings e o fórum na Barra Funda. Esse sujeito ele precisa de 2, 3 ônibus. Então, Verdade. vai ter que ter um intervalo de 3 horas, 4 horas. É uma coisa imprevisível de quanto tempo ele demora para chegar. Se ele precisar pegar 3 ônibus, por exemplo. Né? Verdade. Para grandes cidades como São Paulo é isso. Você tem razão. Sim. E nesse trajeto, realmente, pode acontecer muita coisa. Eu, numa outra live que eu fiz com o Tremura, ele levantou a questão quando existe facção envolvida. E a minha preocupação, não sem nenhum demérito à corporação, pelo amor de Deus, mas entenda que é uma realidade, a minha preocupação também, tão grande quanto quando envolve facções, é quando envolve policiais militares no banco dos réus. Porque existe uma defesa corporativa e a gente está cansado de ver exemplos aí no dia a dia de ameaças, de viatura que fica passando muito próximo da vítima para tentar intimidá-lo. Isso poderia acontecer com jurados também, né? Então, isso me preocupa muito mais do que a incomunicabilidade propriamente dita. Né? Então, você concorda com a minha sugestão de que, quanto a isso, os 25 vão para o fórum? Sim, os 25 vão para o fórum. Eu até acho que teria que trabalhar essa lista. Ao elaborar a lista, teria que ter um contato do cartório com esses jurados para saber se ali tem alguém do grupo de risco, Boa, se tem alguém porque ali daí tem já algum... exclui a priori. Já exclui, e você já chama suplentes. Né? Boa, então já chama suplentes, contempla 25 pessoas que poderiam, de fato, comparecer. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso eu acho que seria importante. E lá, dentro do salão do júri, normalmente é um salão vasto, com possibilidade de deixar todo mundo mantendo o seu distanciamento entre as 25 pessoas, faz o sorteio ali. Né? E aí, quem não for sorteado, já vai para casa. Tal. Na prática, a gente percebe o seguinte, Guilherme, é muito comum jurados que não são sorteados querer ficar acompanhando o júri. Eu até anoto o nome desses jurados normalmente quando eu faço, porque esse eu vou recusar o próximo. A pessoa, quando ela é muito viciada em júri, ela não é um bom jurado. Ela não é um jurado isento, ela gosta do negócio. Interessante. Eu achei que fosse o oposto, cara. Não, a maioria quer ir embora fazer... Não, mas eu achei que o cara que quer ficar seria interessante para você. Não é. Normalmente não é. Claro, isso não é uma ciência exata, né? Claro, mas normalmente aquele que é o mais interessado, que quer os detalhes, esse cara, ele é o que alimenta aí os Datenas da vida, o Cidade Alerta. Olha, que esse público. Esse público, é o sanguinário. Então não é interessante, não. Bom, mas enfim, com relação aos jurados, então eu acho que seria o ideal uma pré-triagem da lista para que se contemplasse um número de pessoas que pudessem comparecer ao julgamento. Aí comparece, faz o sorteio exatamente como é feito hoje. Com relação às partes MP e a defesa, tanto a Defensoria Pública quanto os advogados, essa posição do CNJ me pareceu realmente uma posição flexível. Mas nas conversas que eu tive com todos os advogados e com vários promotores de justiça que fazem júri, nenhum deles toparia fazer à distância. Todos me disseram que, olha, se houver essa possibilidade, eu estarei presente. Por conta das questões que envolvem a própria dialética do júri, o trabalho em si, né, tanto acusatório quanto defensivo, há que se ter presença, né? Não dá para se fazer à distância, não é uma ostentação oral. Mas você não acha correto que o CNJ tenha permitido que o advogado escolha? Sim, sem dúvida nenhuma. E eu iria além, Guilherme. Eu acho que o primeiro ponto do CNJ deveria ser o seguinte, porque vamos ser razoáveis aqui. A pressa no julgamento não é da justiça. A pressa no julgamento é do réu. O réu que tem pressa em ver o seu caso julgado. O réu preso. Sim. Porque essas questões aqui envolveriam apenas réus presos, né? Não teria júri, não tem sentido fazer júri de réu solto no meio da pandemia, né? Mas as questões que envolvem réus presos, a pressa é dele. E eu acho que deveria dar essa opção a ele. Você quer o seu júri ou não?
ele poderia falar assim, eu não quero júri que eu fique aqui no presídio, eu não quero essa modalidade de júri. Ok, volta para a fila. Quando acabar a pandemia, vai ter seu júri. Eu acho que isso seria uma coisa razoável, deixar Sim, a opção pelo preso. Ele quer ou não quer ser julgado. Agora, sim. a partir do momento que ele fala assim, eu não quero ser julgado assim, ele não pode depois alegar a morosidade no julgamento, óbvio. Exato, É exato. é Venire uma contra questão facto muito próprio, simples. sim. E tiraria todo o peso do próprio tribunal, da próprio judiciário, né? Olha, esse caso aqui separa da conta que a conta é dele, não é nossa. Você Né? escolheu, Então, sim, sim. você escolheu. Então, eu acho que isso seria razoável. Mas na hipótese de haver o julgamento, eu acho que deveria ser conduzido o preso. Tá? E aí, essa opção que você deu agora, eu não tinha pensado nisso, mas tem todo sentido. Ele volta para o sistema de triagem como aquele que está acabando de ingressar no presídio. Fica 14 dias na triagem, só depois de 14 dias ele volta ao convívio. Uma questão muito tranquila de resolver esse tipo de problema. Eu não tinha pensado nisso. Tá vendo como É que não é muito todo legal trocar ideia? presídio. Não, isso é muito bacana, mas não é todo presídio que tem isso, esse local da triagem. Eu Então, conversei com pessoas do país todo, e assim, embora aqui em São Paulo em muitos tenham, em outros locais do país não tem isso. Então, por isso que eu falei, olha, se tem a triagem, ok. Caso contrário, não, para não colocar em risco a saúde dos sim. outros, né? Mas se a gente imaginar assim, naquele que está ingressando agora no presídio, isso deveria ter sido uma preocupação já de todos os estados, porque não pode prender o cara hoje e jogar lá. Ele tem que ficar Sem 14 dias dúvida, isolado. sem Né? dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que o remédio que curaria essa inclusão inicial aqui também poderia curar a reinclusão do preso que foi para o júri. Me parece que seria interessante isso. Mas vamos imaginar que isso também fique ultrapassado e que a posição do CNJ passe a vigorar. Eu acho que aí nós teríamos que ter algumas cautelas. A questão da vestimenta do preso não pode ser o uniforme. Os tribunais já pacificaram essa questão que hoje no plenário ele troca de roupa antes de ingressar no plenário, ele já não entra algemado no plenário, pelo menos na grande maioria dos plenários do Brasil. Sim, tá? Ainda existem exceções, mas a regra tem sido essa. Eu acho que no presídio também ele deveria estar com uma roupa ali que não causasse aquele estigma perante os jurados. Né? sem dúvida, sem dúvida. Então, sem dúvida. ficaria numa sala normal, uma sala como outra qualquer, né? Sem aquela coisa rancorosa ali do presídio e tal, para que não causasse esse tipo de impacto, porque já tem tantos outros impactos que são causados nos jurados, esse daí seria um a ser poupado. Tá? E também uma outra preocupação que o CNJ teve, mas eu não sei como que isso funcionaria na prática, Guilherme, é a questão da comunicação entre o advogado e o preso lá no presídio, enquanto durar o julgamento. Porque o CNJ prevê que deve haver um sistema de comunicação eficaz e instantâneo. Sim. Agora, conhecendo o sistema prisional que eu conheço, eu não consigo imaginar como eles fariam isso. Deixar um telefone à disposição. Acho que teria que ser isso, né? Teria que ser isso. Conversa por WhatsApp ali na hora. Então, mas como é que garante sigilo, inviolabilidade, eficiência e imediatez? É muito... Assim, a ideia é genial. Eu não sei como que isso seria implantado. Claro que tudo é possível, né? Por exemplo, nas audiências que eu vi aqui na Barra Funda, são criadas salas próprias do Microsoft Teams para o advogado e para o réu. E ninguém vê. Eles conversam ali numa boa. Ninguém assiste. Então, assim, me parece que poderia criar um mecanismo desse também. É óbvio que pode gerar problema, tudo, como acho que é Bárbara Bacrisa 2 falou aqui, a questão da conexão. Né? A conexão pode gerar, sim, um problema. Você tem toda a razão, mas, assim, tudo pode ser um problema. E a gente pode, de novo, a gente volta para o início, né? Quais as opções? Esse é o lance. Esse é o lance. Tudo na vida... eu não sou
um liberal econômico, mas Adam Smith falava, são trocas, né? Tudo na vida são trocas. Bárbara, obrigado, Bárbara. Tudo na vida, Bárbara, são trocas, né? Tudo são trocas. Então, se a gente escolhe não fazer, a gente está escolhendo aguardar o retorno da pandemia e pagando o preço pela soltura ou não soltura. Então, é óbvio, é o que ela falou muito bem. Haverá problemas de conexão em alguns casos, mas pode ser que em outros não. E vai ter isso em geral, né? Vai ter isso em geral. Vão ter problemas que vão surgir, Paulo, que a gente nem imagina, cara. Que a gente nem imagina do que a gente está discutindo. E pode ser que alguns problemas que a gente levantou não se verifiquem na prática, né? Sim. Passem batido. Não, isso não foi um problema. Uma coisa que a gente tem que ter noção inicial é que o tribunal do júri sempre é demorado. Para não demorar nada, dura 5 horas. Né? Numa sessão presencial, com tudo. Para não demorar nada, dura 5 horas. Né? Aquele júri light, levinho, aquele júri que promotor e defesa praticamente concordam com o pedido. Né? Então, dura 5 horas um júri assim. Tem júris que duram 12, tem júris que duram dias. Né? Então, tudo isso tem que ser estruturado pelo CNJ, pelo Judiciário, vamos chamar assim, porque nas sessões de julgamento, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, o link fica aberto por 4 horas, a sessão precisa encerrar em 4 horas. Né? Ah, é? Não sabia disso. São 4 horas de duração cada sessão dentro da plataforma Teams. Olha, e não no sabia. Tribunal do Júri, a gente é a parte de 5, né? E aí tem os intervalos, é evidente, como que faz isso? Retoma, passa, avança. Então, são coisas, mas eu acho que tudo isso se aprimora. Eu acho que poderia até, e eu sugeri isso para o ministro Schietti, deveria ser feitos alguns júris simulados até para entender como é que esse mecanismo estaria em prática. Né? Verdade, teste, sim, gente, boa. A gente faz tanto júri simulado nas faculdades, né? Por que não testar e falar assim, olha, essa ferramenta funciona, nós já testamos em 2, 3 ou 4 casos, ela funciona, e como o CNJ tem feito, ele tem disponibilizado, o Conselho disponibiliza aos tribunais os mecanismos de tudo que eles tentam impor. E aí deixa a critério de cada tribunal a utilização daquele disponibilizado pelo CNJ ou da sua própria plataforma, que é a opção, por exemplo, de São Paulo. Né? Ele tem a opção pela plataforma daqui, e não a do CNJ. Mas a do CNJ é colocada à disposição. Então, tem que fazer um teste, tem que falar, isso funciona dessa forma. Né? E talvez no teste a gente descubra problemas que a gente só descobriria na hora. Né? Então, acho que essa é uma ideia muito boa mesmo. Quando você falou isso com o ministro, qual que foi a resposta dele? Não teve resposta, só balançou a cabeça, assim. Interessante, né? Interessante. E eu levantei. Eu conheço, eu estou num grupo de WhatsApp com juízes assessores que redigiram esse projeto. Eu vou falar isso para eles. Eu vou falar, olha, estava com um advogado agora numa live e ele sugeriu isso. Por que a gente não... Por que vocês não propõem isso, não façam esse teste? Acho que é boa, né? A gente faz um teste. Não, eu acho e é óbvio, o né? teste... testes, eu acho que a gente tem que sempre partir da sinceridade, né? Sermos sinceros, porque se a pessoa já vai para o teste também querendo sabotar, aí também não adianta, né? A insinceridade, né? Aí não adianta, né? Eu acho que, enfim, você sabe, Paulo, que no texto que eu escrevi, eu lembrei de um movimento que aconteceu na Revolução Industrial, chamado ludismo. Então, quem eram os ludistas? Eles eram os caras que eram contra as máquinas. Então, eles iam até as indústrias e destruíam as máquinas. Destruíam. Para impedir que
houvesse o avanço da Revolução Industrial. É óbvio que a Revolução Industrial foi horrível para a imensa maioria da população, mas o fato é que ela se impôs, né? A realidade se impõe sobre as nossas vontades. E o que eu acho que a gente precisa fazer é tentar não frear, mas fazer com que seja algo que respeite direitos e garantias. E sem uma coisa que, infelizmente, eu tenho notado que está voltando, Paulo, e eu acho que nós dois temos mais ou menos o mesmo tempo de carreira. Talvez você tenha um pouco mais do que eu. Você é advogado há quanto tempo, Paulo? Não, eu sou muito mais novo que você. Eu sou da turma de 92. 92. Porra, eu entrei em 92 na faculdade. 93, na verdade. 92? Não, eu entrei em 93. Então, temos aí 5 anos de diferença. A gente já passou por várias fases no relacionamento entre as carreiras. E eu tenho notado, principalmente pós-pandemia, ou durante a pandemia, e eu tenho muito medo de voltar àquela fase ruim do relacionamento entre as carreiras. Né? A gente viveu isso aqui em São Paulo, aquela época da lista negra da OAB, aquela coisa toda. Era horrível, tanto para o advogado quanto para o juiz. Era um tempo muito ruim de se trabalhar. E eu tenho muito medo que isso volte. Eu tenho observado focos aqui e acolá de retorno a esse espírito beligerante. E eu falo sempre para os meus alunos, cara, advogado não é meu inimigo, juiz não deveria ser inimigo também dos advogados. Tem advogado idiota, tem juiz idiota, tem promotor idiota. Pessoas são idiotas, né? Mas não as carreiras. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, eu não sei se você tem sentido isso, eu tenho muito medo de que volte essa coisa corporativista, OAB contra judiciário, judiciário contra OAB. Isso não adianta, não é bom para ninguém. Né? A gente vive falando no Setembro Amarelo, só que Setembro Amarelo tem que ser o ano todo, né? Cuidar da saúde mental de todos. Eu, cuidando da minha e dos que trabalham comigo, e os advogados fazem parte disso, e os advogados também cuidando da deles e da minha que trabalho com eles. Eu acho que é muito importante isso, e eu morro de medo da gente voltar para aquele tempo. Eu imagino que um ponto que deve ter reavivado essa discussão sem sentido, no meu pensar, foi a lei de abuso de autoridade, né? Porque, mais uma vez, porque as pessoas começaram a partir em defesa ou contrariando uma coisa sem entendê-la, sem estudá-la. E aí começa a discussão, começa o debate, para depois entender o que é, e depois agora assentou, né? Me parece, pelo menos, que assentou. Mas ainda assim, justamente quem não conhece a lei é quem sai berrando aí por conta do que acha que é a lei, né? E cria toda essa animosidade. Isso acontece muito em delegacia de polícia, né? Nós, advogados, como a gente tem que frequentar isso, a gente vê essas assim, idiotices, aproveitando o termo que você utilizou, de todos os lados, né? Sim, sim. De todos os lados. Então, mas por conta do que acha que é, ou acha o que pode, ou acha o que não pode, né? E quer impor o limite ao outro por aquilo que você acha, com um conhecimento desse tamanhozinho, né? Então, isso é muito ruim. E eu acho que acendeu realmente essa discussão ali, mas eu imagino que começou a pacificar. E, por outro lado, eu hoje pesquisando para a gente fazer o nosso bate-papo aqui, esses apontamentos, as petições que foram anexadas ao procedimento do CNJ, houve lá... de todas as áreas, né? A advocacia se manifestou, a Associação Brasileira de Magistrados se manifestou, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e é engraçado que parece que se deixa um pouquinho a técnica para colocar assim, não, se ele falou que pode, então eu tenho que falar que não pode. Ou se ele falou que não pode, eu tenho que falar que pode. E não é assim, a análise tem que ser científica, tem que ser... Perfeito. Né? Nossa!
quem lê meu livro, eu estou vendo que uma das edições do meu livro está ali atrás de você, agradeço sempre aos leitores qualificados, mas quem lê meu livro sabe, tem hora que eu tenho posições que são pró-defesa, tem hora que eu tenho posições pró-acusação. Eu não sou sempre pró um lado ou pró o outro. É a forma como eu vejo o direito. Então, vai ter uma hora que eu vou estar do lado da defesa, outra do lado da acusação, porque eu busco esse equilíbrio. Então, eu não posso ser ontologicamente contra. A advocacia falou A, então eu tenho que ser contra. O MP falou B, então eu tenho que ser a favor. Não, acho que a gente precisa pensar no que é melhor para o sistema. E sempre aquilo voltando ao início, né? Tem que ler o projeto. Tem que ler o projeto. Senão, vai estar discutindo sem saber sobre o quê. Eu vou dizer, com a propriedade de quem milita no júri há 30 anos, Guilherme, o júri é uma instituição onde se faz muita justiça. Muita justiça. Eu comentei há algumas semanas numa webinar que eu participei com alguns promotores e eles ficaram até surpresos com a minha fala, mas eu disse assim que eu tenho, sei lá, uns 500 plenários de júri aí ao longo desses 30 anos, tá? E, claro, que em muitos deles eu saí contrariado. Eu esperava um resultado, briguei por um resultado e tive um resultado adverso. Isso é óbvio em quem percorre esse caminho há 30 anos, né? Mas depois, com o passar do tempo, com exceção de 2 casos que eu separei, todos os outros que eu tive um resultado adverso, o tempo me mostrou que o júri acertou e eu estava errado. Então, isso reafirma a minha posição de quão efetivo é o trabalho de justiça produzido pelo Tribunal do Júri, sob o meu ponto de vista. E sendo uma instituição que faz justiça, que é uma coisa muito séria e efetiva, eficaz, eu acho que qualquer ataque à instituição do júri é algo muito grave. Partindo do pressuposto que é uma garantia constitucional e ali não se mexe, ponto, né? Mas a gente tem visto nos últimos tempos, primeiro, um ataque a algumas posições do júri, algumas situações do júri pelo Supremo Tribunal Federal, por alguns outros tribunais. O ataque acadêmico, ou se não um ataque acadêmico, um desprezo acadêmico à instituição do júri. Todo mundo imagina que, olha, não tem mais o que falar do júri. O júri é uma instituição que nasceu lá em 1215, como que ainda se debate isso e tal? E hoje nós vemos aqui que o júri está mais do que na pauta, né? E tem muito a se falar e muito a se melhorar na instituição do júri. Então, a gente tem que tomar cuidado nessas propostas que surgem para não minimizar o júri, não deixar ele inferiorizado, porque é uma instituição muito séria de se fazer justiça. Então, esse é o cuidado que eu tenho toda vez que eu falo do júri, é demonstrar, primeiro, que precisa ter seriedade, comprometimento científico ao se falar do Instituto e ao acusá-lo ou a defendê-lo também, né? A gente precisa ter noção do que é o júri como instrumento de justiça para atacá-lo ou defendê-lo. E isso a gente tem sentido muita falta. E aí, nessas discussões das inovações que, no nosso ponto de vista, são necessárias para o momento que vivemos, né? Precisa ter um pouquinho de maturidade para falar. Precisa falar com um pouco de consciência e com o pé no chão. Entender a instituição e como aprimorá-la nesse tempo de pandemia. Porque também essas propostas aqui, elas não podem vir para ficar. Elas têm que vir para o tempo da exceção. Elas são medidas de exceção. Perfeito. São medidas de exceção que devem vigorar durante a exceção. A hora que voltar tudo ao normal, e a gente espera, todo mundo espera que volte o mais rápido possível, volta ao sistema tal qual o Código de Processo Penal determina. Paulo, vamos brincar de futurologia? Vamos lá. O que você acha que vai acontecer? Você acha que o movimento passa ou não? Eu acho que não. Eu acho que não pelo atropelo aqui de brigas internas aqui. Eu acho que isso vai ser segurado. Por outro lado, se a pandemia não recuar brevemente, tudo isso muda. Tudo isso vira. Porque eu acho que até quem está contrário, a hora que todos os réus começarem a bater ali e falar, eu quero meu júri, vai ter que tomar uma outra posição.
E eu acho que esse papel nosso aqui, talvez esclarecer especialmente a advocacia, e aqui eu bato na própria carne, né? A gente precisa esclarecer. As pessoas estão falando em cima do que não conhecem, né? Não existe o júri virtual. Os jurados não estarão julgando à distância. Não, não A existe. opção, Até embora seja a escreveram aí, não opção ao do júri advogado e do virtual. promotor, eles... Escreveram aqui, não ao júri virtual. Nós É, concordamos com você, nós não estamos aqui defendendo, não. Mas ninguém defende, viu, Cláudio? Ninguém defende. Ó, tá falando de exatamente. novo que a gente concorda. Ninguém defende isso, viu, Cláudio? Exatamente. Mas quando surgiu o slogan não ao júri virtual, foi a primeira reação que o próprio grupo de trabalho teve em publicar o seu primeiro artigo para dizer, gente, não é virtual a coisa, né? Não é, Tem não é. uma parte É que é uma narrativa usando legal, uma né? estrutura Fica bom para rede telepresencial. social. Fica bom para rede social. Você mete lá uma hashtag, não ao júri virtual, estão matando o júri. Fica legal a narrativa. Só que, Sim. sei lá, talvez isso seja fruto dos tempos que a gente vive, né? Desde as últimas eleições. Rede social, é aquilo, é a narrativa importando mais do que tudo, né? Acaba separando entre sim e não para tudo hoje em dia, né? Tem o grupo do sim e o grupo do não. Ah, por que é sim? Eu não sei, mas esse grupo é meu, né? É. Agora, tem uma coisa, ouvindo você falar, também vou brincar de futurologia. Eu também acho que não vai ser aprovado. Acho que das coisas que a gente está vendo fora do país, terminou a primeira, a gente ainda tem a segunda onda para passar. Sobre, porra, Paulo, se tivesse feito lá atrás, a gente não estaria aqui agora. Então, eu acho que vai chegar o final do ano e os presos continuarão presos e os júris continuarão não sendo feitos. Eu espero estar errado, mas eu aponto para esse caminho, cara. Infelizmente, brincando de futurologia. Eu acho que se isso perdurar até o final do ano, como a tua previsão aí, eu acho que as próprias entidades que estão se manifestando contrárias vão ter que rever sua posição, né? Porque não dá para deixar todo mundo preso aí por tempo indefinido. Dentro dessa proposta do próprio Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, pegando o nosso exemplo de retomada das atividades gradual e tal, a gente tem uma perspectiva de uma volta daqui a alguns meses, né? Se for escalonada esta retomada. Mas eu duvido que alguém coloque o seu na reta para falar assim, gente, tá seguro, volta, sem ter uma vacina eficaz, né? Não tem jeito. É ilógico esse tipo de pensamento. E até mesmo nessa retomada gradual, a previsão é de que as audiências continuam virtuais, os tribunais continuam o atendimento virtual, sessões virtuais, e eu acho até que chegou para ficar, embora não seja o ideal, mas em muitas situações elas vão permanecer para além da pandemia, eu acho. Eu acho que algumas coisas vão. E, olha, eu acho que a gente pode até marcar um outro evento sobre isso, pensando no futuro do que virá. E eu estou olhando aqui o relógio, eu acho que a gente tem mais 5 minutos só. Isso, exatamente. Então, eu acho melhor a gente terminar antes do que a gente ser... Não. Perfeito. Mas eu acho que a gente atingiu os pontos principais, aí a gente conseguiu... tratar pelo menos os pontos sensíveis aí de críticas, né? Que é a questão dos jurados e a questão de o que é virtual e o que não é virtual nessa proposta aí. Eu acho que esses foram os pontos que a gente conseguiu bater um papo aqui, Guilherme. Gui, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Palavras para agradecer. É sempre muito legal falar com você. Você é genial em tudo que faz. Eu te admiro muito. Sou teu fã de carteirinha, você sabe disso.
Eu sou seu fã, assim, a gente tem essa ligação, porra, lá de trás, acho que nos conhecemos no IBCCrim, se eu não me engano, Isso, e exatamente. depois das redes sociais, e, cara, também sou seu fã. Algum dia eu vou andar de bike como você anda, vou ter esse fôlego que você tem, mas por hora eu tô só na corrida. O meu ideal era fazer uma maratona. Eu consegui até quase na meia. Não consegui os 21, eu fiz 20. E aí Pô. falhou. Mas vou Ah, chegar e lá tem um também. detalhe, tem um elogio público aqui. Tem um elogio público aqui, nesses 4 minutos que estão faltando. Para quem não sabe, é um puta de um pai, o Paulo. Assim, é um baita de um pai. Viaja, sei lá, quantos quilômetros de final de semana. Agora, com a pandemia, deve estar difícil, mas antes Agora da não tem. pandemia, viajava 600 São quilômetros por final de semana para ficar com as 660 filhas, né? quilômetros. É um puta de um pai, assim. Olha, sou seu fã também por causa disso, cara. Que isso. É Legal, Gui. verdade, Gente, verdade. eu agradeço a todo mundo que participou aqui ao vivo. Isso aqui vai ficar disponibilizado no IGTV, então o acesso é totalmente liberado e foi muito bacana. E vamos fazer outros, Gui. Vamos fazer outros aqui que é sempre bom falar com você, tá? Obrigado, viu, Valeu, cara? parceiro. Grande Valeu. abraço. Abraço. Tchau, tchau.